Olá, eu me chamo Jonathan e hoje eu vim apresentar o trabalho intitulado Um Framework de Benchmarking para a Gestão de Projetos de Inovação em Contexto Internacional. Esse trabalho é fruto do esforço realizado pelos gestores de projetos que compõem o Escritório de Projetos para os Institutos de Inovação e Tecnologia do Senai Santa Catarina. Esse trabalho, ele surgiu do desejo desses gestores de projetos em compreender como que os projetos de inovação internacionais se enquadram, quais as características desses projetos, quais são as melhores práticas que devem ser aplicadas para realizar projetos bem-sucedidos, quais as métricas mais utilizadas e, de fato, como conduzir projetos internacionais com excelência. Pensando nesse cenário, foi feita uma busca na literatura por conceitos de projetos internacionais e na nossa equipe encontrou esse quadro, essa figura bastante interessante que relaciona a intangibilidade de objetivos com a complexidade sociopolítica do ambiente. E como é possível notar, os projetos internacionais, eles se enquadram no quadrante de mais alta intangibilidade de objetivos e mais alta complexidade sociopolítica, o que já esclarece a complexidade e o desafio que é trabalhar com esses projetos. Pensando no trabalho em si, o nosso objetivo é apresentar um framework para o benchmarking de princípios, processos, métricas e práticas na gestão de projetos de inovação em contexto internacional. Ou seja, queremos unir os elementos de um framework de benchmark com o contexto de projetos internacionais de inovação. Para isso, nós buscamos entender um pouco mais sobre o que é o benchmarking, que é esse processo de realizar entrevistas e fazer perguntas e responder perguntas entre duas ou mais empresas para que se alcance excelência na execução de alguma tarefa ou de algum processo dentro de uma empresa. Trazendo para a gestão de projetos, nós temos a referência de Kessner, que é bastante expressiva ao tratar de benchmark especificamente para a gestão de projetos. E o Kessner divide o benchmarking para a gestão de projetos em 5 etapas, iniciando pela identificação do problema, passando pela identificação dos parceiros com processos semelhantes, a identificação das empresas que são líderes naquele tema que se deseja estudar, a realização de visitas à empresa que lidera aquele segmento, a construção de um plano de ação para a melhoria dos processos e a implementação desse plano de ação. Neste trabalho, nós desenvolvemos a metodologia, iniciando com a consulta aos Body of Knowledge, os famosos BOCs, ou guias de conhecimento das instituições que regem gestão de projetos, como o PMI, ou o IPMA, ou o Prince2, e inclusive as ISOs. A partir dessa consulta, nós verificamos que não havia conteúdo suficiente para responder todas as nossas dúvidas em relação à gestão de projetos internacionais. Então, nós fomos em busca de uma ferramenta que pudesse nos auxiliar nessa tarefa de realizar os benchmarks e que, ao mesmo tempo, fosse adaptável. E nós verificamos que o modelo de framework seria a estrutura ideal para a execução desse trabalho. Definidos esses dois elementos, nós buscamos responder à pergunta desse projeto, que são quais são os conceitos, princípios, práticas e processos executados na prospecção e gestão de projetos de inovação internacionais, ou seja, os melhores, como que a gente faz com que esses processos funcionem. E a partir disso, nós iniciamos a construção do conjunto de perguntas e respostas do framework de benchmark. Aqui a gente apresenta um exemplo para vocês, né? Nós trouxemos algumas das perguntas voltadas ao PMO, como, por exemplo, qual metodologia de gestão de projetos é utilizada? Tradicional, cascata, métodos ágeis, é uma metodologia híbrida, outra? Como é realizada a gestão das comunicações externas e internas? Quais ferramentas de gestão de projetos são mais utilizadas? Essas perguntas nos ajudam a entender como que o PMO atua dentro deste cenário de complexidade que são os projetos internacionais.
A partir desses elementos, nós construímos um framework para os processos de benchmarking em projetos internacionais. Então, ele segue aquelas etapas que foram propostas pelo Kesner, mas a gente expande o conceito dele, transformando isso num framework, em que a gente tem etapas a serem seguidas. Aqui é possível verificar o tópico central de cada uma das etapas, quem são as pessoas que devem ser envolvidas e quais são as saídas propostas. Então, ele mostra através das setas qual é a direção prioritária para a execução desse framework e a direção secundária. E pela própria figura já é possível ver como que o framework é adaptável, como que ele é escalonável, como que ele pode ser uma ferramenta simples e bastante intuitiva, mas de fato efetiva na realização desse tipo de atividade, que são os benchmarkings. Para este trabalho, nós utilizamos um estudo de caso, nós realizamos um estudo de caso. Nós entramos em contato com uma empresa, uma multinacional, que possui escritório em Santa Catarina. Nós explicamos o contexto de que nós queríamos entender um pouco mais sobre projetos internacionais, fizemos um acordo com eles e fomos realizar todas as etapas, né, que são previstas no nosso framework. Infelizmente, a empresa solicitou anonimização dos seus dados e por isso não constam aqui na apresentação do trabalho nem no artigo. Essa empresa, ela possui uma estrutura de gestão de projetos descentralizada, ou seja, eles possuem um PMO para cada região continental e que atua com aquele grupo de países, mas esse PMO tem autonomia para, ao desenvolver projetos, contactar profissionais de diferentes países, desde que eles possuam a capacidade, as competências, o nível de experiência que seja compatível com o desenvolvimento daquele projeto. Durante a etapa de benchmarking, 3 pontos se destacaram nas nossas entrevistas. O primeiro ponto diz respeito à língua inglesa, que é amplamente defendida como sendo preponderante para o sucesso das comunicações em contexto internacional. E, de fato, a empresa ressalta que o conhecimento em língua inglesa é muito importante. Entretanto, quando se realizam projetos mais longos em algumas localidades específicas em que outros idiomas são predominantes, é importante, talvez seja até necessário que os envolvidos aprendam o idioma local. Então, o inglês ele nem sempre vai ser a língua mais importante dentro de um projeto ou na comunicação em projetos internacionais. O segundo ponto é que a proficiência em inglês ou em outra língua estrangeira que seja utilizada naquela região perde um pouco de importância em relação ao conhecimento sobre a cultura local. Isto é mais importante compreender a cultura daquela localidade, a cultura daquelas pessoas, a forma como elas trabalham, como elas vivem, a sua conexão com a religião, com a sociedade, com a fé e seus hábitos, do que aprender um nível absurdo da língua local. Então, é necessário aprender o suficiente para que a comunicação seja clara e efetiva. E o terceiro ponto que chamou a atenção é que a complexidade das operações demanda uma comunicação clara, comum e assertiva por conta, né, do ambiente em que elas ocorrem. Imagine uma pessoa trabalhando no Brasil e uma contraparte na China. Devido ao fuso horário, essas pessoas dificilmente vão conseguir um horário comum para discutir as suas atividades de projeto. Então, se a comunicação não é clara, vai haver muito retrabalho e pode ser que os resultados desse projeto nunca sejam atendidos de fato. As nossas considerações finais para o projeto são aqui listadas em 3 tópicos rápidos. Primeiro, o trabalho apresenta uma breve revisão dos conceitos de benchmarking para a gestão de projetos. Em seguida, é desenvolvida uma ferramenta de framework especificamente para o benchmarking de gestão de projetos em contexto internacional, especificamente para a inovação. E, por fim, a gente destaca que o conhecimento sobre as culturas dos colaboradores dos diferentes países é crucial para o sucesso das comunicações.
podendo, inclusive, ser mais importante do que dominar o idioma local. Aqui temos algumas referências que foram citadas durante a apresentação e que temos os contatos de todos os autores do trabalho. Muito obrigado por ter assistido até aqui.